Olá, olá, bom dia, boa tarde para você aí também que já almoçou. Aqui é a pastora missionária Ana Redana, do projeto Vasos nas Mãos do Oleiro. Nesse domingo, nós viemos trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você que está na tua casa, estamos também no canal do YouTube nesse momento, projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. E nós trazemos aqui um estudo da palavra do Senhor. Primeiro quero desejar um bom domingo para você, para a sua família, que o Espírito Santo, que o Senhor nosso Deus, Ele venha encher a sua casa da virtude, da comunhão, da alegria e do renovo. Que vocês sejam restaurados, abençoados em nome de Jesus. E nessa tarde a gente vem trazer aí um pouquinho da palavra do Senhor, a qual é o nosso alimento espiritual, né? Todo dia nós alimentamos materialmente, né? Tomamos o nosso café da manhã, almoçamos, tomamos o nosso lanche, mas precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela que vem nos fortalecer no dia da angústia, no dia da aflição. Então, nesse momento, é um momento especial. Eu sempre penso que quando eu venho trazer a palavra do Senhor, quando eu levo até aqui ao canal do YouTube, então pessoas que vão ali e ouvem a palavra do Senhor, elas são edificadas, né? Elas são alimentadas, porque Deus, Ele é o nosso caminho e Ele quer mais de nós a cada dia, a cada momento. Então nessa tarde, né, eu falei manhã, mas nós aqui já são 12h50 no estado de Rondônia, né? Já aí no estado de São Paulo, Paraná, 13h50, nós vamos fazer uns convites aqui e vamos trazer para você uma palavra do Senhor. Deus quer falar com você nessa tarde. Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Ninguém explica. Então nessa tarde a gente vem trazer um pouquinho da palavra do Senhor. E nós vamos trazer nessa tarde para você a palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nessa tarde a gente vai trazer um pouquinho do estudo, de uma explicação, e nós colocamos aqui como título da palavra de Deus, o povo que se chama pelo meu nome. Esse é o título nessa tarde desse estudo, dessa palavra de Deus. Regiane Mota, paz do Senhor Jesus, querida, tudo bem com você?
Deus abençoe sua vida, um bom domingo, a paz. E nós vamos estar extraindo essa palavra, começando por 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E como subtítulo, já falamos, o povo que se chama pelo meu nome. Então, a gente vai começar lendo essa parte. Você que está aí, quer anotar, para depois você fazer aí a sua reflexão na palavra de Deus, né? Quem lê a palavra de Deus todos os dias aí, quem faz as suas orações todos os dias, né? Aliás, eu não cumprimentei a sua família, né? Como está você? Como que está a sua família? Né? Você está orando pela sua família, você está orando pela salvação, pela libertação, você está tirando aquele período de oração, né? Ou até mesmo junto, né, com a sua família, quem sabe você tem essa oportunidade, né? Por que eu falo oportunidade? Porque muitas pessoas não têm, não é verdade, essa oportunidade de estar orando com a família, né? Porque às vezes tem alguém ainda que não é cristão, não serve a Deus, acha assim, poxa, que coisa chata, você busca todo dia a Deus, na verdade não entende, né, o que é realmente buscar o Senhor, não conseguiu ainda beber da água da vida, né, mas coisa maravilhosa é quando nós estamos buscando o Senhor, não é verdade? Em oração, quando nós entramos no quarto, pegamos a palavra de Deus, né, começamos a ler, começamos a pedir ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, que nos ilumine e que nos traga, não é verdade? Não só as respostas que tanto precisamos e a consolação e as bênçãos, mas também para nós frutificarmos lá fora, quando encontrarmos com alguém que precisa de algum consolo, né? Quando encontrarmos com alguém que está angustiado, porque quantas pessoas lá fora estão aflitas, não é verdade? Encontramos pessoas aflitas, muitas vezes no local de trabalho, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Irmã, eu estou tão aflita, eu preciso de uma oração, eu estou tão angustiada. Então nós também temos que ser um canal, né? Um canal da parte do Senhor para essas pessoas. Mas como que nós vamos ser um canal da parte de Deus para com essas pessoas se nós mesmos não fizermos aquilo que é necessário? Como é que eu vou levar uma palavra da parte de Deus se eu não leio a palavra, se eu não oro, né? Bom almoço, Regina, Deus abençoe, tá? Então, como que eu vou levar, não é verdade, a palavra do Senhor? Então, às vezes, tem pessoas que conectam comigo e elas falam assim, Pastora Ana, eu queria tanto ter um dom de Deus, eu queria falar da palavra. Aí eu falava assim, olha, é muito simples, não é o dom de Deus, né? É certo que Deus entrega dons espirituais para nossas vidas, mas você tem lido a palavra do Senhor, né? A primeira coisa que eu tenho perguntado, como que é a sua particularidade com o Senhor? Quanto tempo você está orando, né? Você está orando todo dia? Quando você sai, quando você se levanta? Mas eu estou tão fraca, eu vou pedir para a irmã orar. É lícito, né? É lícito que todos nós pedimos para alguém orar por nós, porque a palavra do Senhor diz, né? Orai um pelos outros, não é verdade? Mas há momentos que nós temos que ficar com o Senhor, não é verdade? Então você que não entende ainda, a oração é um falar com Deus, né? Conversar com o Senhor. Não tem quando a gente conversa com o filho da gente, né? Que a gente senta, aconselha ele, nós estamos ali como instrutor, como pessoa de autoridade espiritual, né? E o Senhor deu os filhos para nós criarmos, para cuidarmos. Assim é o Senhor também, né? Nós podemos, mas eu não sei orar, pastora, não sei nem o que eu falo. Eu falo, você não está conversando comigo? Então, é assim também. Senhor, eu não sei como orar, mas uma coisa eu sei, eu quero falar com o Senhor, eu não estou bem, eu preciso de uma instrução, eu preciso de um aconselhamento, certo?
Então não deixa de orar, não deixa de ler a palavra de Deus. E mais importante, eu sempre falo isso no final, mas eu estou falando no início hoje da live, porque muitos não têm assistido até o final. Não deixa de lutar pela sua família, que é o seu primeiro ministério. Ah, pastora, mas eu não tenho marido. Mas você tem filhos? Seus filhos são sua família. Lute pela sua família. Lute em oração. Muitas vezes a gente tem que ficar em silêncio, né? Não discutir, não ter confusão, né? Muitas vezes hoje é difícil, é uma fase difícil que o adolescente está passando, às vezes a juventude, mas vamos entrar naquela palavra da mulher, mas não é só a mulher, né? O homem também. A mulher sábia edifica o seu lar, não é verdade? Então nós temos que edificar, nós temos que saber a hora de falar e a hora de se calar, e na hora de se calar só orar. Porque muitas vezes você vai liberar uma palavra para o seu filho, para a sua filha, que na realidade aquilo ali não provém do Senhor. Às vezes você entra numa aflição, né? Ah, tomara que aconteça. Não, não pode, queridos, não pode, né? Filhos é herança do Senhor e nós não podemos ficar discutindo. E as famílias estão se perdendo no meio do caminho, essa que é a verdade. Bom, eu quero entrar aqui então, 2 Crônicas, capítulo 7 e 14, e deixar um estudo com uma explicação por um pequeno tempo. Bom, 2 Crônicas 7 e 14 está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por enquanto, vamos só ler esse versículo. A palavra de Deus diz que depois de um grande esforço daquele povo de Deus, do povo de Israel, quando eles começaram a edificar o templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, ele apareceu ao rei e ele deu as condições para que a presença permanecesse naquele lugar. A presença de quem? A presença de Deus. Então, naquele momento, por mais que eles estivessem construindo um templo, né, eles deveriam não só construir, eles deveriam edificar as suas vidas no Senhor. Eles deveriam alinhar sua vida espiritual. Então, quando o Senhor dos Exércitos apareceu ali ao rei, o que ele quis dizer para o rei ali? Eu não quero só uma construção do templo material. Porque muitas pessoas estão preocupadas em construir o templo, em deixar bonito. É maravilhoso, é importante isso para Deus. Mas nós temos que também deixar que o Senhor construa em nós o seu templo, para que a presença dele permaneça na nossa vida. Então, naquele momento que estava havendo ali, com grande esforço, o povo de Israel, depois você lê 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 8, em diante, que você vai entender essa palavra. Então, depois daquele grande esforço, né, que o povo de Israel estava fazendo naquela edificação, apareceu o Senhor. E o Senhor disse para o rei, né, falou, eu vou te dar uma condição, né, para que minha presença permaneça nesse lugar. O meu povo tem que chamar pelo meu nome. O meu povo tem que se humilhar. O meu povo tem que orar. O meu povo tem que buscar minha face. E o meu povo tem que se afastar dos maus caminhos. E depois ele deixou a parte B, que ele disse, então, dos céus eu ouvirei, perdoarei os pecados e curarei a sua terra. O que é curar a sua terra? Curar o coração, não é verdade? Curar aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Curar a vida espiritual que estava, de repente, completamente sem direção, completamente desorientados.
e apenas preocupados com o material. Porque a preocupação era colocar o templo de pé. A preocupação era construir, pintar, né? Passar massa corrida, quem sabe, colocar os tijolos. Mas o Senhor apareceu no meio deles. Então, nessa tarde, sendo um estudo, mas eu quero entrar na palavra de Deus com você. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida em buscar a face de Deus? O que realmente Deus representa na tua vida? O que realmente Jesus, o Espírito Santo, representa na sua vida? Qual é o motivo que você tem ido à igreja? Você tem ido à igreja entrando, não consegue ouvir ou entender a palavra, sai, vai embora para casa. Como que está a sua mente? Como que está o seu emocional? Como que está a sua vida na presença do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Então, para nós obtermos um melhor entendimento dessa passagem na Bíblia, que eu falei só versículo 14, mas é 2 Crônicas, o capítulo 7 por inteiro, mas nós não vamos ler aqui agora, né? Nós temos que entender o contexto dessa palavra. Muitas pessoas, elas leem um versículo, pegam o versículo para elas e dentro daquele versículo elas falam, não, aqui Deus falou comigo, ponto. Pode acontecer isso, mas há momentos que nós temos que ler o contexto da palavra. Nós temos que entender. É por isso que certas direções que a pessoa que serve a Deus ela toma são direções erradas, porque ela não pegou o contexto da situação e ela já foi tomando uma direção e depois lá na frente erra e fala, mas como? O que está acontecendo? Então, para nós entendermos, eu quero falar aqui resumidamente o que eu escrevi. O povo de Israel naquele tempo, eles estavam sob o comando do rei Salomão. E o rei Salomão, ele foi ali indicado, né, pelo próprio Deus para construir o templo. E ele queria erguer o templo do Senhor e já estava em construção. E era o próprio povo de Deus, o povo de Israel, que estavam construindo o templo do Senhor em Jerusalém. E todos os envolvidos, né, naquela situação, todas as pessoas que foi mobilizada, né, através do rei Salomão, tinham um propósito. E dentro desse propósito, o primeiro propósito era fazer a vontade de Deus. Essa que é a realidade. Então, depois da construção, teve a dedicação, teve a consagração do templo, e isso diz a palavra do Senhor que gerou um grande júbilo em Israel. E o Senhor, então, naquele momento da consagração do templo, o Senhor apareceu ao rei Salomão para responder à oração que ele tinha feito. Certo? Então, naquele momento, o rei Salomão se encheu da presença de Deus. Ele recebeu a resposta. E o Senhor, ontem, hoje, eternamente, Deus ele quer expressar a vontade dele em habitar no meio do povo dele. Então, o Senhor, muitas vezes, ele já falou com você, ou ele está tentando falar com você, mas você não dá lugar, você não consegue abrir o seu coração ou entender aquilo que o Senhor escolheu para você, aquele propósito, aquela situação. Então diz a palavra do Senhor, posteriormente, que ele falou com o rei Salomão o seguinte, ele aceitou a oferta que o rei Salomão fez, né? Aceitou o esforço do povo de Israel na construção do templo e ele falou assim, olha Salomão, você vai encontrar depois nos outros versículos, eu ouvi a sua oração, eu escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios, né? Então o Senhor naquele momento, falando com o rei Salomão, ele
demonstrou, o Senhor falando com o rei, ele demonstrou o quê? O desejo de abençoar, de proteger aquele povo, que era o povo escolhido de Deus. Mas o Senhor não queria apenas proteger o povo de Deus. Ele não só escolheu o povo de Deus. Escuta só, Deus não escolheu apenas você. Ele não quer só proteger você. Ele quer permanecer na sua vida. Ele quer permanecer na sua casa com a presença dele. Ele quer permanecer na sua história, na história da sua família. Ele quer andar com você. Então, aquele momento era um momento que houve muita dedicação do povo de Israel, muita dedicação do rei Salomão, porque foi um decreto para que ele construísse o templo, mas o mais importante é que ele respondeu à oração de Salomão. E o Senhor, ele tem respondido às suas orações. Ele tem falado com você. Mas a verdade é, por que o Senhor deixou aqui gravado 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Porque ele acompanhava o povo com a sua permanência, mas ele começou a pedir nesse versículo que ele queria uma total dedicação para que o povo deixasse a mudança dos velhos hábitos. O que estava acontecendo ali? Provavelmente aquele povo, eles tinham construído o templo, já estava na parte da consagração do templo, que o rei Salomão fez ali com o sacrifício, mas aquele povo ainda estava um povo, vamos dizer assim, uma palavra superficial, vivendo uma vida cristã superficial, vivendo uma vida com Deus, com os velhos hábitos, vivendo uma vida com Deus de qualquer maneira. E Deus, ele nos ama incondicionalmente. Deus, ele nos ama de uma tal forma, queridos, que ele vem para falar para nós, olha, sabe essa coisa que você está fazendo, essa situação que está acontecendo, sabe isso que você está fazendo, você precisa mudar, não é assim. Muda, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu tenho um propósito na tua vida. É isso que Deus fala conosco. Mas acontece que ali naquele meio, nós estamos falando, né? 2 Crônicas 7,14, aquela mudança não tinha ocorrido no meio daquele povo. Eles estavam ainda com os velhos hábitos. Então, o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é reto, ele é justiça, ele é benevolência. E as suas características são claras quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pastora Ana, como que eu vou conhecer Deus na minha vida? Como é que eu conheço o Espírito Santo? Qual o caminho que eu devo tomar? Leia a palavra do Senhor. A oração e a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não tem como você conhecer o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso caminho, é a nossa bússola. É dentro da palavra de Deus que nós vamos entender isso que eu estou falando agora, os mistérios de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus. Então, naquele momento, quando Deus olhou e falou, epa, esse povo aí é meu povo, eu amo eles, mas eles não deixam a mudança dos velhos hábitos, eles estão se comportando de uma maneira completamente inapropriada, eu tenho que entregar uma mensagem. E foi quando ele lançou essa mensagem que está em 2 Crônicas 7, versículo 14, que nós já lemos, que foi uma mensagem profética dizendo, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos maus caminhos, então do céu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Querido, querida, um povo que resolve servir a Deus, a palavra do Senhor diz: venha como está. Mas na sua caminhada haverá mudanças. Na sua caminhada haverá uma diferença. E como haverá essa diferença? Partir-á se o meu povo se humilhar, diz o Senhor na palavra, e orar. Um povo que se humilha na presença do Senhor, que busca de todo o coração, ele tem noção da sua fragilidade. E quando nós temos noção da nossa fragilidade, nós começamos a deixar o nosso ego para fora, o nosso eu posso, eu faço, eu sei, eu vou, eu me mando. E quando nós reconhecemos essa fragilidade, nós reconhecemos também o quê? A soberania de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão no meio do caminho e não conseguem ir adiante na vida espiritual? Sabe por que muitas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo? Porque elas não tomam a decisão de perguntar ao Senhor onde elas estão errando. Pastora, mas eu não quero nem saber, eu sou crente, eu já estou tantos anos na igreja e eu que mando, eu que faço, e se meus filhos não fizer, eu falo, e se a vizinha não fala, eu... Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Então, o que acontece? Quando o Senhor abate o vaso, quando o Senhor coloca o vaso lá na olaria, quando o Senhor nos coloca, nós somos um vaso precioso. Então, de repente, nós estamos lá em cima, o Senhor vem e nos abate em certas situações que acontecem na nossa vida. Tem que tomar muito cuidado quando se usa o nome do adversário, viu, irmãos? Olha, eu estou falando e o Senhor vem trazendo, então eu vou falando. Tem que tomar muito cuidado para não dizer assim, mas foi o inimigo que fez isso, fez aquilo. Será que foi o inimigo? Ou será que é o meu comportamento cristão que não está adequado à palavra do Senhor? Será que o Senhor veio em mim, Ele quis trabalhar e eu não deixei? O Espírito Santo, ele não entra para trabalhar numa pessoa que não quer. Então, enquanto nós não reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas falhas, e primeiramente deixar Deus trabalhar em nós, Deus nunca vai trabalhar na nossa família. Deus nunca vai trabalhar no povo aonde a gente quer levar a palavra. Porque o primeiro templo do Espírito Santo somos nós. Então, voltando aqui no estudo, aquele povo de Israel já tinha se juntado, conhecia a palavra de Deus e eles estavam construindo o templo, terminaram a construção com o rei Salomão e depois de terminar, então Salomão ele foi consagrar aquele templo, né? Não é que eu estou repetindo, mas é porque quem me acompanha do meio da live para frente, tá? Inclusive essa live ela vai estar disponível em vários canais, o canal do YouTube, Projeto Vaso nas Mãos do Oleiro, vai estar disponível lá no Ana Redana Psicanalista também, que tem muitos seguidores lá, tá? O interessante sempre é a pessoa acompanhar ou depois ver desde o início para poder entender. Então, o que acontece? O rei Salomão tinha uma ordenança, cumpriu a ordenança junto com o povo de Israel. O povo de Israel hoje ele é representado por quem? Por nós. Nós somos o povo de Israel hoje na face da terra.
Mas acontece que na caminhada, o que aconteceu na caminhada, gente? Na caminhada, o povo começou a tropeçar. O povo começou a fazer coisas que não estavam agradando o coração de Deus. É assim que acontece na nossa caminhada. Muitas vezes a gente pensa assim: já aceitei Jesus, já batizei, estou indo na igreja todo dia, Deus me chamou para fazer visitas, eu estou indo fazer visitas, Deus me chamou para pregar a palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. Mas e aí, como é que está o templo o seu templo? Como é que está dentro de você? Como é que está a sua vida espiritual? Porque nós não podemos só descer em oração pela nossa família. Nós não podemos, há momentos da nossa vida que nós temos que parar. Nós temos que parar de orar pelos outros e começar a orar por nós. Por quê? Para que nós entramos num quebrantamento de espírito, para que nós então entramos nessa fragilidade, para que o Senhor venha reconstruir a nossa vida espiritual. E muitas pessoas, elas estão mais preocupadas em fazer, estão mais preocupadas em ir em algum lugar, estão mais preocupadas em corrigir a sua casa, sua família, sua parentela, do que olhar para dentro de si. E ali, quando o rei Salomão recebeu aquela profecia, aquele decreto, segundo a Crônica 7,14, Deus estava falando para o rei Salomão o seguinte: olha aqui, o meu povo estão andando em maus caminhos. Eles estão fazendo coisas que não é agradável aos meus olhos. E aí ele deixou um decreto: se o meu povo não se humilhar, né? Não buscar, não orar e não se afastar das atitudes que estão tomando, então ele disse: se fizer isso, eu vou ouvir e vou perdoar os seus pecados e vou curar a sua terra. Como eu disse agora há pouco, a terra é o coração. Então, pessoas amarguradas, pessoas que estão enfrentando guerras, pessoas que pegam guerras com a sua própria mão, pessoas que acham que estão na permanência da presença, mas não estão na permanência da presença do Senhor. Então, nessa tarde, eu quero trazer através desse estudo, acompanhando, que quando o Senhor, então, expressa a sua vontade em abençoar seu povo, expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo, ele aceita a nossa oferta da oração, a nossa oferta do jejum, mas presta atenção que o nosso coração, que é a terra, ele tem que estar o quê? Limpo. E como que a gente vai limpar o nosso coração? Nós vamos tomar uma decisão com o Senhor de arrependimento. Mas, pastora, é um negócio tão difícil, né? O que será que eu tenho que arrepender? Meu Deus, mas a minha vida, muitas vezes, uma palavra traz o pecado. Uma decisão traz o pecado. E quando o pecado, nós já somos pecadores, quando o pecado habita em nós, para que nós permanecemos na presença, para que o Espírito Santo esteja conosco, nós temos que nos arrepender. Nós temos que verdadeiramente descer em oração. Nós temos que começar a falar com o Senhor para a mudança de comportamento. Porque muitas vezes, ai meu Deus, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas Deus falou isso comigo. Ah, mas Deus mandou eu ir lá, mandou falar isso, falar aquilo. Tudo bem. Deus usa a pessoa que Ele quer. Deus usou até um jumento, diz a palavra do Senhor, né? Para falar ali com aquele homem. Mas, queridos, o Senhor nos ama e Ele quer trabalhar dentro do nosso vaso. E nós não podemos continuar andando dessa maneira. Nós não podemos. O Senhor vai ser conosco por onde a gente andar. Por onde a gente ir pregar a palavra. Se a gente vai orar por alguém, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus, Ele cumpre com a palavra dEle. Não é com o nosso compromisso, com a palavra dEle. Por isso que tem muitas pessoas que elas estão pensando que está na permanência da presença do Senhor,
mas na verdade ela não está. Na verdade, a vida dela está vazia. E quando ela começa a se sentir sozinha, ou vai para sua casa, que ela entra no seu quarto, então ali há uma brecha espiritual. E naquela brecha espiritual começa a entrar a angústia, começa a entrar a aflição da alma, o desespero, né? E nessa hora, nós temos aqui a palavra do Senhor, né? A grandeza desse Deus maravilhoso que nos ensina a buscar, a orar. Já percebeu que tem pessoas que elas conseguem fazer campanha de 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias por outras pessoas, mas quando é para começar uma campanha de oração, começar um período de oração por ela mesma, ela não consegue? Então, nessa tarde, a palavra do Senhor que a gente vem trazer como um estudo, né? Como diz, um estudo, uma explicação, e também deixando aí que Deus nos use para você que está vendo essa live, que depois vai enviar para outras pessoas. Por favor, compartilhe essa live, né? A palavra de Deus precisa ser pregada e as pessoas estão precisando ouvir. De repente a pessoa vai ser tocada por alguma palavra que foi falada dentro dessa live. Então esse estudo, ele chama O Povo que se Chama pelo Meu Nome. Então, queridos, queridas, continuar nesse contexto da palavra do Senhor, Deus, ele quer expressar a sua vontade no meio do povo dele. Mas o povo não tem deixado. O povo de Deus, quando eu falo povo, não é o povo do mundo. Não é o povo que está lá fora, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. É o povo do Senhor. Que aqui, essa palavra foi para o povo de Israel. 2 Crônicas 7,14. Então, Deus, ele quer que você entenda o que ele está falando. Deus, ele quer demonstrar para você o quão ele quer te abençoar, o quanto ele quer te proteger, o quanto ele quer falar com você. Mas essa permanência na presença, ela requer de nós uma renúncia. Muitas vezes temos que renunciar pessoas, situações que são envolvidas a nossa pessoa, para que nós possamos verdadeiramente entrar verdadeiramente numa busca com o Senhor. A palavra do Senhor diz: fecha a porta do teu quarto, entra, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com teu Deus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei por que você está vivendo uma vida de angústia, de aflição. Pastora, mas eu sou uma missionária, eu sou uma pastora, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho ido fazer a obra de Deus, eu tenho voltado, mas a minha casa está uma bagunça, dentro de mim está uma bagunça, eu estou em dúvida com um monte de coisa, eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer nessa hora? Entra dentro do seu quarto, fecha a porta em secreto e fala com o Pai Celestial. Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Onde eu tenho errado? O que eu tenho falado que não é para falar? O que eu tenho feito que não é para fazer? Senhor, trabalhe em mim. O que adianta, queridos, Deus trabalhar na família, trabalhar na parentela, trabalhar nos irmãos da igreja e não trabalhar em nós? Nós temos que pedir ao Senhor. É por isso que a palavra do Senhor fala em Jeremias capítulo 18, sobre o vaso na mão do oleiro.
O Senhor tem que quebrar o vaso para ele entrar na fragilidade. Porque às vezes a gente está tão duro de espírito, de corpo, de alma, de mente, coração duro, que aquele assunto lá a gente não quer que Deus mexa naquele assunto. Mas o Senhor, Ele não quer ferir as pessoas. Ele não tem prazer em ferir. Ele quer consertar. Ele quer curar. Ele quer sarar as feridas. Ele quer lavar seu coração. E Ele quer quebrantar você. Para você ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Tem pessoas que entendem da palavra, que lê a palavra, que é usada nos dons espirituais, que prega a palavra, que fala com a família, e ela mesma está dura de coração. Não consegue perdoar, ela mesma não consegue ouvir o que o Senhor quer. E aí fica muitas vezes procurando profetas para que os profetas venham profetizar. É lícito? Sim, a palavra do Senhor diz que existem os profetas, mas há momentos da nossa vida que tem que ter esse particular com o Senhor. E eu quero deixar aqui 3 pontos necessários para que você receba a cobertura do Senhor e que você entenda que a permanência do Senhor na tua vida não é para agora e para daqui 10 minutos. Ela é permanente. A cobertura do Senhor é permanente. Não é a cobertura que sai de nós. É nós que saímos da cobertura. Compreende? Então eu quero deixar 3 pontos aqui. Bom, o primeiro ponto. Reconhecimento da grandeza do Senhor. Ai, mas eu já reconheço. Será? Buscar constantemente a presença do Senhor para mim. Não, eu estou buscando porque eu quero um dom. Eu estou buscando porque eu quero a libertação de fulano. Não. Buscar a presença do Senhor para mim. O terceiro ponto que eu escrevi aqui dentro da palavra que nós estamos falando. Conversão na nossa caminhada. Essa caminhada não pode ser apenas com a presença de Deus. Ela tem que ser uma caminhada com a conversão. O que é uma conversão? A conversão significa deixar, abandonar, se arrepender daquilo que o Senhor não quer para as nossas vidas. Se torna um embaraço. Essas coisas se tornam não somente falhas, embaraços, mas impedimento da obra do Senhor ser realizada na nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós somos a testemunha na terra. Vós sois as testemunhas eleitas. Vós sois o meu povo eleito. O que as pessoas veem em você? O que as pessoas ouvem de você? Será que a pessoa da sua família, do seu vizinho, do seu trabalho, da sua cidade, quando olha para você, eles vão querer esse Deus? Será que eles vão falar para você, olha, eu vejo a presença de Deus sobre a sua vida? O que está precisando arrancar, rasgar, tirar de dentro de você? O que precisa? Aleluia, glória a Deus. Então, reconhecimento da grandeza de Deus não é só da boca para fora. Quando nós reconhecemos verdadeiramente o Senhor, nós entendemos o que é o pecado e entendemos o que o Senhor está falando conosco sobre a nossa vida, então vem
o espírito de arrependimento. Porque tem pessoas que elas são assim, ó. Um dia elas estão bem, outro dia elas não estão. Um dia elas estão bem. Eu não estou falando das guerras espirituais. Eu estou falando da conversão. Então, a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser uma caminhada com a conversão. A conversão para com Deus. A mudança para com Deus. Muitas vezes nós estamos querendo apontar o dedo para o nosso irmão na igreja, apontar o dedo para o pastor, apontar o dedo para a pessoa que está no trabalho, apontar o dedo para a família, para o parente. E o Senhor só está olhando para nós. Olha lá. Ele não está nem entendendo. Ele está apontando o dedo para todos os lados, ela está apontando o dedo para todos os lados, mas ela mesma na caminhada não se converteu. Então, deixar as velhas manias. Tem pessoas que deixaram as velhas manias, se converteram e depois começaram a andar novamente em caminhos difíceis. Acaba que o coração, que é a terra que o Senhor fala lá em 2 Crônicas 7,14, fica endurecida. E uma pessoa endurecida não consegue nem ouvir a palavra de Deus, nem entender a palavra de Deus. Você pode morrer de orar por essa pessoa, que essa pessoa não vai ter entendimento, porque ela não chegou numa situação onde ela desce no chão e verdadeiramente reconhece que aquilo que está acontecendo com ela é pecado. Que aquilo que acontece com ela precisa ser removido. Então, queridos, um povo que se humilha para o Senhor, ele tem noção da fragilidade, porque nós somos frágeis, né? E ele reconhece o quê? A soberania de Deus. Mas não adianta nós termos recursos espirituais, físicos, materiais, emocionais, se não deixar Deus entrar na nossa casa espiritual. Então, não adianta ter um grande exército ao nosso redor, toda a tecnologia, ser líderes, ter um monte de pessoas que oram por nós, mas nós não reconhecemos que estamos ainda não caminhando com uma devida conversão para que o Espírito Santo entre na nossa vida. Eu quero ler Tiago, livro de Tiago, na Palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento. Troque a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos lembrar o que aconteceu lá no Egito? Deus estava com o povo no Egito, mas o povo que estava lá começou a desistir da presença de Deus e começou a fazer tudo à maneira deles, ao ponto de que eles foram completamente escravizados dentro daquele local, daquela terra. E quando eles perceberam, eles resolveram então fazer o quê? Clamar a Deus para que Deus enviasse alguém. Foi assim que Deus enviou Moisés. Foi pelo clamor do povo. Será que você está precisando clamar para que Deus envie os anjos do Senhor no seu quarto junto com você? Será que você está precisando clamar, se entristecer, se lamentar, chorar, trocar, como diz aqui a palavra, o riso por lamento, a alegria por tristeza, descer para que você verdadeiramente encontre o Senhor novamente? Todo dia é um dia que a gente pode reencontrar com o Senhor. Mas enquanto estamos dormindo, como está a nossa vida naquele dia?
Então, naquele momento, queridos, que aquele povo que estava no Egito viu, estava sendo muito maltratado, não é verdade? Eles resolveram começar a clamar. Eles se reuniram e começaram a clamar. A clamar quem? Eles lembraram do Deus que eles serviam. Sabe que tem pessoas que estão na igreja, que estão congregando, que estão buscando, que estão domingando, mas é uma coisa superficial. Aleluia. É muito triste isso, não é? Mas nós temos uma esperança. Há esperança para nós. Há esperança no nosso caminho. Todo dia há esperança. Então o Senhor quer, é um tempo agora, quando nós falamos em alinhamento, em posicionamento com Deus, entra a palavra arrependimento. É um tempo de arrependimento, queridos. É um tempo de descer na presença do Senhor, não para buscar dons espirituais, não para buscar salvação para outras pessoas. De que adianta salvar um monte de gente e perder a sua salvação? Então é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós desligarmos o telefone, sairmos da internet, sairmos da tecnologia, da televisão, entrarmos na presença, colocarmos ali um hino, começarmos a orar, a buscar. Senhor, eu estou aqui por mim. Eu quero buscar para mim, Senhor. Senhor, eu quero contemplar, Senhor. Eu quero que a tua presença permaneça, Senhor, sobre mim. Aleluia. Quantas pessoas, queridos, estão nos montes de oração, fazendo campanha para receber dons espirituais. É lícito? Sim, é lícito. Mas primeiro temos que curar a nossa casa espiritual, a nossa terra, que é o nosso coração. Precisamos ser sarados. O Senhor quer te sarar, o Senhor quer romper, o Senhor quer quebrar essa casca que está ao redor do seu coração, essa casca que traz tanta barreira, que impede verdadeiramente que o Espírito Santo permaneça sobre ti. Porque é verdade que muitas vezes o adversário atrapalha a nossa vida, mas maior verdade é que o pecado é abominável aos olhos do Senhor. Aleluia. Akandarabia sumikantaremanaya. O Senhor Deus, Ele quer te dar um coração novo. O Senhor Deus quer colocar alegria onde há tristeza. O Senhor quer tirar, quer te limpar. Mas é necessário que você reconheça, é necessário que você fale com o Senhor. Confesse ao Senhor. Fale com Ele aquilo que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Então, buscar a face de Deus, querido, quando ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo buscar minha face, né? É ter o quê? Um maior relacionamento com o Senhor, né? Buscar é se esforçar, é ter iniciativa, não é verdade? Porque um povo que crê no Senhor, ele não pode ficar apenas aguardando que Deus lute por ele, né? Deus não vai lutar por pessoas que têm uma maneira descompromissada, né? Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso que quer se relacionar conosco, mas nós temos que ter compromisso com o Senhor, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a presença de Deus.
E eu acredito, eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele está aí nesse momento falando com você. Nesse momento Ele está entrando na sua vida. E eu quero aqui deixar o que eu anotei, que está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Palavra do Senhor. Buscar requer esforço, requer comunhão, requer dedicação. Buscar é reconhecer os fatores que sinaliza o nosso compromisso com o Senhor. Uma coisa é certa, Deus ele só se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. E a verdadeira busca, a palavra do Senhor diz que se dá em espírito e em verdade. Mas como que haverá essa busca em espírito e em verdade se primeiro não houver o arrependimento? A cura do pecado, a cura da ferida, a instrução do Senhor para contigo mesmo. Tem coisas que Deus vai usar os profetas, os pastores, os irmãos para falar contigo. Tem coisas que só Deus vai falar com você no secreto. Porque o Espírito Santo, queridos, ele não envergonha ninguém. O Espírito Santo é o Espírito Santo, né? Não precisamos nem falar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso. Então a verdadeira busca é um dia de cada vez, mas é constante. E aí a gente pensa que essa busca é assim, igual um quartel general. Não, eu estou buscando porque eu estou indo na igreja todo dia. Mas tem pessoa que vai todo dia na igreja e sai vazio. Ele entra vazio e sai vazio. Por quê? Porque a vida dele, dentro dele, está tudo fora do lugar. É igual uma casa, quando a gente vai arrumar, que está tudo fora do lugar. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando a gente vai para o culto, quando a gente vai para a igreja, é para a gente se encher da unção do Senhor, para a gente ouvir a palavra, para a gente se alimentar espiritualmente. Mas o lugar de arrependimento é na presença. Aonde tem sido a sua presença? No teu quarto? Na tua sala? Aonde você tem se encontrado com o Senhor? Então, nesse momento, o Senhor diz: busca a Deus para se tornar íntimo dele. Não tem quando a gente tem aquela amiga que a gente conta de tudo da nossa vida? Então por que nós não fazemos do Senhor o nosso amigo? Mas a verdade é que nós não contamos para a amiga aquele pecado que nós temos. Não é verdade? Porque temos vergonha. Mas na presença do Senhor nós não precisamos ter vergonha. Na presença do Senhor, Ele não vai contar para ninguém o nosso pecado. Não é verdade? Quantas vezes a gente conta alguma coisa para alguém, não é? E depois a gente lá fica ouvindo que está lá do outro lado da cidade já a história, né? Não é assim? O Senhor diz: eu quero que você entre na minha presença, aleluia. Eu quero falar com você, filha. Eu quero falar com você, filho. Eu quero perdoar o seu pecado. Eu quero que você se arrependa das suas ações, das suas atitudes, porque eu quero te abençoar. Eu quero iluminar a sua face para que todos vejam em você Alahai Decantaremanai, a minha presença. Aleluia. Glória a Deus. E a questão é que a verdadeira busca, ela se dá da gente sozinha com o Senhor.
Essa que é a verdade, né? Quando nós estamos sozinhos com o Senhor, então nós temos coragem de desabar, né? E de falar e de contar coisas que nós não temos coragem de contar para ninguém. Nem para o marido, nem para os filhos, nem para a família, nem para o amigo. Tem coisas que é só entre nós e o Senhor. Não é verdade? Então, nessa tarde, eu convido você a cruzar essa linha para que Deus possa entrar na sua vida, para que você entre com um pedido de arrependimento, para que você entre numa escala de conversa com o Senhor ao ponto não dele se tornar só seu amigo, você se tornar amiga do Senhor e você chamar o Senhor e falar: Senhor, olha, está acontecendo isso comigo, mas eu preciso, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo, está duro aqui, não consigo perdoar. Senhor, não consigo me quebrantar. Queridos, nem todo choro é choro de arrependimento, sabia? Às vezes a gente vê uma pessoa chorando, né? Mas não é choro de arrependimento. Às vezes está chorando de tristeza, às vezes está chorando igual uma criança mimada porque quer uma mudança ou quer alguma coisa da parte de Deus. Mas o choro do arrependimento, é um choro tão forte, é um quebrantamento tão forte, que depois que quebra aqui dentro e vem o arrependimento, aí a gente cai na presença do Senhor, se humilha na presença dele, não tornamos mais aquele pecado. Dá uma mudança radical. Muitas pessoas estão enfermas. Muitas pessoas estão sendo recolhidas. Outras pessoas ficando enlutadas, né? Passando pelo luto, passando pela depressão. Existem 3 situações, queridos: espiritual, emocional e material. Aí eu pergunto: quais as áreas da sua vida que precisam ser movimentada? O que precisa ser modificado na sua vida? Por que dessa enfermidade? Por que está acontecendo isso? Então nós temos que saber, não sou eu que vou falar para você. Eu sei de mim. Mas para você, eu libero uma palavra nessa tarde. Que você se arrependa. Que você derrame lágrimas, não por um momento, mas todas as lágrimas que necessita para chegar até um coração completamente quebrantado e contrito na presença de Deus. Aleluia. O Senhor também fala que se o meu povo se afastar dos maus caminhos, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só o versículo 22. No versículo 22 está assim: afastem-se de toda forma de mal. Ponto. Eu vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Queridos, de toda forma de mal. A consequência de quem busca Deus verdadeiramente, ela vai se convertendo nos seus retos caminhos do Senhor. Mas os maus caminhos, eles estão aí a todo momento. E nós, como pessoa, como ser humano, somos vulneráveis. E nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo, qualquer tipo de ataque mental na nossa mente. Começamos a pensar coisas que não está agradando o Senhor. E quando não, a parte física. Então nós temos que identificar o que nos afasta de Deus. Porque é ali onde está o amadurecimento com o Senhor. Então eu deixo esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal.
Então, se afastar de toda forma do mal não é somente abandonar as nossas velhas práticas. Uma pessoa perguntou para mim, algumas, há tempo atrás, o que é viver em novidade de vida, pastora? Está escrito na palavra que o crente, o cristão, vive em novidade de vida. Eu não vejo novidade de vida nenhuma. E naquele momento eu me calei. Mas o que acontece é que quem anda nas velhas práticas, quem anda no mau caminho, quem anda com o coração sem quebrantamento, sem arrependimento, ele nunca vai andar em novidade de vida. Tem pessoas que pensam que andar em novidade de vida é ter dinheiro. Tem pessoas que pensam que andar em novidade de vida é ter um bom casamento. Não é. Aqui, quando o Senhor fala em andar em novidade de vida, Ele tem boas novas para nós. E as primeiras boas novas é a nossa vida espiritual. Então, quando nós largamos tudo, vamos falar agora aqui, né? A receita. Quando nós largamos tudo que nos afasta de Deus, até aquilo que ninguém sabe, que está no nosso pensamento, que está nos afastando da presença do Senhor, e começamos a nos esforçar, a orar por nós, a ler a palavra, a cantar os hinos, a buscar o Senhor, a se converter, literalmente. Então, nesse momento, o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor, começa a fazer o alinhamento. Muito bonito isso, né? Então, vai se alinhando devagarinho, né? Igual aquela criança que tá andando, aí ela quer ir para lá, aí a gente puxa a mãozinha dela, né? Vai se alinhando na presença do Senhor. Nós vamos entrando dentro da permanência da presença do Senhor Deus. E nesse momento, nós vamos conseguir identificar as armadilhas que nos afastam da cobertura da presença do Senhor. Porque quando a gente vai falar uma coisa, o Espírito do Senhor, quando a gente está alinhado, ele fala, não fala. Uma pessoa vai fazer uma proposta para você, dentro de você, você vai falar, Deus abençoe, muito obrigada. Porque quando nós estamos se alinhando com Deus, nós estamos nos afastando do mal. Nós estamos nos afastando dos erros. Nós estamos, então, permitindo a cura e a libertação do Senhor em nossas vidas. E isso cabe para as outras áreas da nossa vida. Porque a cura espiritual, ela libera para o nosso emocional, para o nosso material, coisas tremendas e maravilhosas. Agora, Ele cura e liberta seu povo. Eu quero deixar Salmo 33, 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Eu represento uma nação. Você representa uma nação. Outra pessoa representa. Então, por que nós não somos felizes? O que está acontecendo? Por que não temos paz? Deus, Ele é fiel na sua palavra.
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, diz a palavra de Deus. Mas Deus age no povo que coloca seus joelhos no chão. Aleluia. Deus age no povo que quer arrependimento. Deus age no povo que se humilha e quer verdadeiramente se afastar dos maus caminhos. Onde Deus habita, nós sabemos que há cura e libertação. Então, por que andamos com Deus e não experimentamos a cura? Por que andamos com Deus e não experimentamos a libertação? Então, devemos estar sempre atentos, queridos, para que Ele possa estar agindo no nosso meio. Mas cada um, não apontando o dedo para outros, mas examinando a si mesmo. Nós temos que nos examinar a todo momento. Se nós queremos ter uma vida com Deus, temos que nos examinar a todo momento. Temos que buscar nossa salvação em Cristo Jesus. Temos que buscar nosso quebrantamento de espírito. Temos que buscar o perdão para nós mesmos e para nós perdoarmos outras pessoas também. Temos que estar atentos em cada passo que nós vamos dar, agindo de acordo com a vontade do Senhor, para que nós possamos amadurecer, nos alinhar e crescer na palavra, na oração, no Espírito e na verdade. Eu vejo muitas pessoas falando assim: olha, a pessoa, Deus deu carro, Deus deu casa, Deus deu isso, Deus deu aquilo, está na bênção, glória a Deus, porque Deus dá mesmo. Mas a nossa salvação, ela não está no carro, ela não está na casa, ela não está na roupa, ela não está nas pessoas. A nossa salvação depende de nós, ela está dentro de nós. Quando nós formos arrebatados, ou então quando Jesus chamar-nos, para sermos levados, é entre nós e o Senhor. Então, se hoje o Senhor voltar, como está a sua vida espiritual? Como está você? Mas a minha família, eu estou orando por um pessoal que tem lá no bairro. Não. Como está você com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Se o Senhor buscar a sua igreja hoje, você sobe? Se o Senhor chamar a sua senha, como fala, quando a pessoa morre antes de Jesus voltar, se chamar a sua senha, como está você hoje? Como está dentro do seu coração? Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração para Deus. Ainda há tempo. Então, um povo que tem Deus como seu primeiro líder faz uma escolha sábia, E o povo tem que agir segundo a sua escolha. Então, quando nós colhemos frutos bons, nós também vamos o quê? Passar frutos bons para outras pessoas, A palavra do Senhor diz que Ele tem frutos da benevolência para nós. Então nós temos grandes exemplos na palavra de Deus, de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira inimaginável. E eu quero deixar aqui para vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou nas trevas para a maravilhosa luz.
Oh, aleluia! Nós somos a geração eleita. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus. Nós estamos na maravilhosa luz e não nas trevas. Mas essa tarde, o Senhor te pergunta: qual a área da sua vida que está em trevas? Traga para a luz, rasgue o seu coração. Os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Quando nós aceitamos a Jesus, é a primeira parte. Então nós passamos a fazer parte dessa nação. Essa nação poderosa, que diz a palavra que contra essa nação do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, né? Mas o Senhor diz, o povo santo. Então, a santidade, ela vem através do esforço, da oração, da busca, da determinação. Por isso que o Senhor diz, arrependei-vos, né? Nós temos que ter um espírito de arrependimento para que Deus possa operar os seus sinais e as suas maravilhas no nosso meio. Então, nessa tarde, essa mensagem de Deus para mim e para você. Que o Senhor Deus, Ele possa se encontrar com você aí mesmo no seu quarto. E que você possa entrar nessa palavra, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Então estamos aqui com essa live com o título O Povo que se chama pelo meu nome. Eu sou pastora missionária Ana Redana, tenho um projeto que já está online, já está funcionando, Vaso nas Mãos do Oleiro, e estamos trabalhando para que o Senhor e para que as pessoas também que estão conosco nessa caminhada venhamos fazer aquilo que Deus projetou em nosso coração, levar a palavra de Deus, trabalhar na obra do Senhor, orar pelo povo, buscar e fazer a vontade de Deus. Você que quer fazer uma doação, uma oferta, estamos com o Pix pelo CPF 300-232-70268. Contribua e você vai estar contribuindo com a obra do Senhor. Mais uma vez aqui, um bom domingo para você, para a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus cure o seu coração, que Deus liberte a sua alma. E estamos encerrando, para a honra e glória do nome de Jesus, mais uma live para a glória do nome do Senhor. Deus está na sua vida. Eu quero orar com você agora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é teu nome, Pai querido, Pai celestial. Aleluia. Ah, Deus poderoso, Deus amado, apresento o teu servo, tua serva que está vendo essa live agora. Papai querido, papai amado, que o Senhor possa, Senhor, resolver, Senhor. O Senhor possa entrar, meu Pai, nesse coração, nessa mente. O Senhor possa entrar nessa vida, Pai. Senhor, que essa pessoa, meu Pai, venha entender o que é um espírito de arrependimento. Que ela venha se colocar na sua presença em oração, pedindo perdão dos seus pecados, Senhor. Se arrependendo, Senhor, dos pensamentos, ações, atitudes. Que ela possa verdadeiramente buscar a sua salvação. Porque a salvação, Senhor, é individual. É o Senhor que chama, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que transforma e é o Senhor que dá vitória.
Papai querido, papai amado, por onde, Senhor, passar essa live, por onde passar essa pregação, esse estudo bíblico, que o Senhor faça notório o teu nome, a tua salvação, e que sejam curados, libertos e transformados todas as pessoas, meu Pai, que precisam, Senhor, que necessitam, e que o Senhor aprove, meu Pai, de ouvir e de assistir. Papai querido, que o Senhor possa entrar também nas famílias. Ó, meu Deus, que o Senhor possa consertar os lares, que o Senhor possa entrar também na mente, no coração dos filhos, dos pais, que possa haver quebrantamento, que possa haver o que está escrito na palavra: os pais converterão o coração dos filhos e os filhos converterão o coração dos pais. Papai querido, que essa palavra se cumpra, Senhor, nas famílias, se cumpra na minha vida também, Senhor, na vida da minha família, e que esse projeto, Senhor, aleluia, ele venha, Senhor, aleluia, continuadamente, Senhor, aleluia, olhando para frente, como eu tenho olhado, Pai. Venha, Senhor, vencer todos os obstáculos, e que o Senhor venha trazer patrocinadores, pessoas que querem agregar esse projeto, para que o teu nome seja glorificado e almas sejam, Senhor, libertas. Pessoas, Senhor, conheçam o seu nome, pessoas conheçam a sua palavra, porque, Senhor, nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Jesus querido, que o Senhor possa dar, Senhor, a essa pessoa que está pedindo, Senhor, em oração, o desejo da salvação, libertação da sua família, que o Senhor venha fazer uma grande obra e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos, queridas. Estamos encerrando mais uma live nesse dia, nesse domingo. Você que quer abençoar a Igreja Vaz na Mandoleiro, nós já estamos com ela online aberta. Estamos esperando aí a resposta do estúdio e a resposta que nós temos para colocar ela em Porto Velho, Rondônia. Falando nisso, né? No início eu falei, sou pastora missionária Ana Redana, moro em Porto Velho, Rondônia. E esse ministério, né, está sendo conduzido por mim. Tem muitas pessoas que têm ali o grupo Vasos na Mandoleiro, mas não me pertence. O que me pertence é esse que está aqui, o projeto Vasos nas Mandoleiro, o Vasos na Mandoleiro no Facebook e no canal do YouTube. Procure ali Vasos nas Mandoleiro, ou então meu nome, Ana Elaine Redana do Prado, e você vai encontrar o nosso canal. Compartilhe, vai lá dar o seu link, nos ajude, aperta o sininho para que outras pessoas possam estar assistindo à pregação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês, a sua família. Estaremos orando constantemente. Também quero deixar aqui, antes que eu esqueça, eu tentei deixar esse Gmail novo, mas não deu certo, então vamos continuar com outro Gmail, onde estão sendo enviadas cartinhas para mim. Temos recebido cartinhas até de outros países, pessoas precisando mesmo, não só a área emocional, mas a área espiritual. Então você que quer escrever para mim, né, que quer escrever, porque trata-se de um assunto longo, Ana Redana, Ana com 2 N, redana48@gmail.com. Você que quer nos abençoar com as suas doações, ofertas, nosso WhatsApp 69984075491, levando a palavra do Senhor, projeto Vasos nas Mãos do Oleiro. Grande abraço, bom domingo para vocês e até outra live, se Deus quiser.